E hoje nós estamos aqui no SEST Senat de Luiz Eduardo Magalhães para levar até você todas as informações dos serviços que são oferecidos aqui. É o Sistema de Transporte Unidade de LEM. E do nosso lado, nós estamos aqui com Leandro Teixeira, técnico de formação profissional do Senat. Leandro, prazer em tê-lo aqui na programação da Rádio Cidade. Seja bem-vindo. Bom dia, Bonfim. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar falando um pouco sobre o Senat, a você e a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade. Leandro, para que as pessoas possam entender, eu gostaria que você falasse um pouco o que é, o objetivo do Senat em Luiz Eduardo Magalhães. Bonfim, o Senat ele faz parte do Sistema S, porém nós somos voltados para o transporte, por isso que a gente fala que é o T no final. Então o Senat é o Serviço Nacional de Aprendizagem ao Transporte. E a nossa missão é justamente promover a qualificação através de cursos e treinamento aos profissionais do transporte. Como é que é feito isso aqui para a cidade de Luiz Eduardo Magalhães? Como é que esse serviço desenvolvido e como esse serviço chega diretamente aos profissionais do setor de transporte, Leandro? Bonfim, o setor de transporte hoje ele é considerado, são aquelas empresas que têm como atividade econômica principal o transporte. Então eles fazem uma contribuição mensal e em contrapartida nós oferecemos esses serviços de treinamentos e cursos para essas empresas, seus colaboradores e dependentes. Mas também nós atendemos ao público que não é do transporte, que queiram também fazer uso dos nossos serviços. Então, esse público ele faz o pagamento de um valor, seja de um curso ou de treinamento, e realiza também esses cursos. Muito bem. Leandro, e hoje quais os tipos de cursos estão disponíveis e são oferecidos a esses profissionais da área do transporte aqui no SEST Senat de Luiz Eduardo Magalhães? Olha, os cursos eles são, na sua maioria, voltados para a área do transporte. Então, nós temos cursos hoje presenciais, nós temos cursos hoje na modalidade híbrido, onde a gente utiliza uma plataforma com a presença de um tutor. Então, nós temos cursos hoje que vão desde uma direção defensiva, a atualização da legislação de trânsito, prevenção de tombamento de cargas, cursos voltados para a área de segurança, que são as normas regulamentadoras. Nós também somos credenciados ao Detran Bahia, então os cursos especializados que o Detran hoje exige aos motoristas que utilizam um veículo para determinado, como produtos perigosos, carga indivisíveis, passageiros, emergência, nós também realizamos esses cursos especializados. E atendemos também cursos e treinamentos voltados para a área de gestão comportamental, que muitas empresas às vezes solicitam porque identificam a sua dor, uma limitação ali, a gente também atende dentro dessa área. Muito bem. Hoje como é que funciona, Leandro, a parceria com as empresas, para que os funcionários eles possam ter esta qualificação através aqui do Senat? As empresas hoje que são do transporte, elas nos procuram ou também a gente faz visitas periódicas para entender quais são as necessidades dela. Esses colaboradores registrados por essas empresas, eles precisam ter um cadastro em nosso sistema. Muitas vezes esse próprio colaborador ele vem até a nossa unidade ou a empresa envia os documentos, a gente faz esse cadastro. A partir do cadastro ativo ele já tem direito a usar esses nossos serviços. E não só os colaboradores, isso se estende também aos dependentes, marido ou mulheres e filhos até 21 anos também têm direito aos nossos serviços. Muito bem. Como é que funciona quando o cidadão ele é o seu próprio patrão, aquele funcionário motorista autônomo? O motorista autônomo também ele é englobado nesse processo. Diferentemente da empresa, o motorista autônomo ele faz a contribuição dele mensal a partir do momento da carta frete. Então, se naquele mês ele fez aquela contribuição ao SEST Senat, naquele mês ele pode se dirigir em qualquer unidade e fazer o uso do serviço. Vale lembrar que a unidade de Luiz Eduardo Magalhães não atende somente aos moradores residentes em Luiz Eduardo Magalhães. Qualquer funcionário, colaborador do transporte autônomo, ele pode usar o serviço em qualquer unidade do Brasil do SEST Senat.
Muito importante a gente colocar isso através do Leandro, que é o técnico de formação profissional do Senat, Unidade de Luiz Eduardo Magalhães. Agora nós estamos aqui numa sala especial. É uma sala onde nós temos aqui, para você que está acompanhando, você está vendo aqui no fundo, um simulador. Este simulador vocês trouxeram aqui para auxiliar, principalmente na formação e também nos cursos que são aplicados aqui. Eu gostaria que você falasse a respeito dessa sala e desse importante equipamento que vocês trouxeram aqui para Luiz Eduardo, Leandro. Bom, como você mesmo falou, né, Bonfim? As pessoas podem estar perguntando o que é isso aí atrás. Bom, para ajudar nesse processo de formação, né, com motoristas, colaboradores mais preparados, nossa unidade ela dispõe de um simulador de direção, que é isso que vocês estão vendo aqui atrás. Nesse simulador, a gente tem possibilidade de simular vários tipos de ambientes, com vários tipos de veículos, e a proposta é trabalhar justamente com um condutor na percepção de risco, de um comportamento seguro. Então, a gente faz esse curso para as empresas específicas, a empresa diz como é que ela trabalha, se pode ser um cenário de chuva, um cenário de uma rodovia pavimentada. Às vezes a gente trabalha também com efeito de álcool, efeito de sono, e trabalhamos com a ideia da direção defensiva, né, da questão da antecipação do risco. Então, esse curso, por exemplo, que a gente utiliza o simulador, nós temos a parte teórica na sala de aula, onde esse aluno ele vai ter toda essa parte de teórica referente à condução, e depois ele tem a parte prática, que é aqui no simulador. E aí nesse simulador aqui, Bonfim, ele relata todas as penalidades que ele cometeu, as infrações que ele teve cometido, né, durante aqui sua aula simulada. Então é um curso bastante procurado, as pessoas gostam muito, as empresas hoje estão abraçando essa ideia, porque hoje você consegue fazer em um ambiente simulado. Antes que era um curso que você tinha que ter um pátio, alugar um veículo para a prática veicular. E a gente traz isso tudo para o simulador. É um cenário especial, é como se você estivesse entrando dentro de um veículo de carga, e interessante e que ele vai simular todas as situações adversas de clima, temperatura, ambiente, condição do profissional. Exatamente. Então a gente consegue trazer todas essas informações para dentro do simulador, e aí depois o instrutor vai dando feedback a esse aluno qual era o comportamento que se esperava para aquele tipo de situação, como ele deveria se comportar para aquele tipo de situação. Vale lembrar, Bonfim, que esses cursos que a gente utiliza no simulador não são específicos de empresa. Nós abrimos também cursos voltados para o público de uma forma geral. Então, quem tiver interesse, por exemplo, de saber quais são os cursos, basta acessar o nosso site, né, sestsenat.org.br, localizar a unidade de Luiz Eduardo Magalhães, e aí você vai ver todos os cursos que estão disponíveis, seja ele na modalidade presencial, seja ele na modalidade virtual, o EAD. E aí ele no site ele se inscreve e aí faz toda a parte pelo site. Se for presencial, ele vai se dirigir para a unidade no dia do curso marcado. Que bacana, muito importante essas dicas e informações através do Leandro. E para quem está observando, né, você vai acompanhar melhor o simulador, é o painel de um veículo, na cabine de um veículo também, onde o cidadão, né, que fizer esse teste aqui, do simulador, estiver acompanhando aqui, ele vai estar naquele cenário de que, como se ele estivesse dirigindo aqui um veículo de carga, né. São muitos os tipos, né, de veículos de carga, e todos eles têm aqui neste simulador. É isso, né, Leandro? Isso, nós temos aí mais de 33 tipos de veículo, mais de 35 tipos de cenários, que é para justamente simular na vida real como é que acontece na condução de um veículo. E aí depois dessa prática aí é feito um feedback para ele entender onde foi que ele poderia melhorar, em que aspecto ele pode potencializar e evitar algum tipo de acidente. Vale ressaltar, Bonfim, que a proposta, a gente sabe que no nosso município, a questão do trânsito tem um indicador muito grande em termos de acidentes e mortes, inclusive fatais. O trânsito hoje é o que mais mata.
E a gente tenta fazer essa conscientização com a população, né, para que a gente traga essas pessoas para cá, né, que eles atualizem seus cursos de direção defensiva, que se aprofundem na legislação de trânsito. E não só hoje com condutores de veículos automotores, né, mas também nós estamos agora com parcerias com a Associação de Mototaxista, Motofretista, os próprios taxistas daqui de Lem, e estamos agora já breve fechando também uma parceria com os motoristas de aplicativos. Tá? Não só cursos voltados ao trânsito, mas, por exemplo, curso de atendimento ao cliente, né, que a gente também faz esse processo aqui de qualificação. Então, Leandro, as empresas que ainda não têm essa parceria, não firmaram esse convênio, essa parceria com o SEST Senat aqui de Luiz Eduardo Magalhães, é só vir aqui procurar vocês e vão conseguir, portanto, ter essa parceria e obter todas essas vantagens que vocês oferecem ao sistema de transporte. Isso, como eu falei, as empresas que não são do segmento transporte, ela pode nos procurar. Nós temos uma modalidade de convênios e parcerias, a depender da empresa, de como a gente conversa. A gente pode ter processos de parceria com desconto, né, para essas empresas, para o colaborador. E aí, a partir desse momento, as empresas começarem a utilizar os nossos serviços também. Muito bem, muito importante. Você está acompanhando esse cenário. Do lado aqui tem uma sala, e essa sala para as aulas teóricas, e aqui já é a parte prática, que é o simulador, é a tecnologia voltada para facilitar a vida das pessoas, né? Ter mais facilidade, desenvolver melhor o trabalho, ter a capacitação, que é o que a gente está precisando. Leandro tocou num assunto muito importante, quando falou a respeito dos índices, né, de acontecimentos de acidentes aqui na cidade. Infelizmente, parece que o pessoal deixou um pouco a questão da direção defensiva, e aqui no SEST Senat, né, você vai aprender ainda mais a como utilizar a questão da direção defensiva, e isso tem como se fosse praticado o berço, né? Aprendeu a dirigir, a primeira coisa que o cidadão tem que ter em consciência é que ele tem que dirigir com segurança para ele e para todo mundo, né, Leandro? Exatamente, Bonfim. Hoje o que é que a gente percebe? Às vezes o condutor, ele tem na cabeça dele que a partir do momento que ele conseguiu tirar a carteira nacional de habilitação, ele pode sair aí e fazer de qualquer forma. E a ideia é justamente isso, é um trânsito seguro, é um trânsito consciente. E é um processo contínuo. Então a gente chama as pessoas, a gente participa de campanhas, nós temos campanhas aí na cidade, parcerias com alguns órgãos, entidades municipais também, de levar essa conscientização, né, que o trânsito mata. Né? Então a gente precisa ter hoje condutores mais conscientes de suas responsabilidades, condutores sabendo qual é o papel dele no trânsito e conhecedores das leis também. É essa a nossa proposta, que aí a gente vai ter uma cidade, um trânsito mais seguro, uma cidade melhor para se viver. Verdade, Leandro, quero agradecer, muito obrigado pela recepção, obrigado também por trazer a gente aqui para mostrar esse equipamento, essa tecnologia, para facilitar e muito, principalmente para as empresas e para as pessoas também, para os profissionais da área de transporte, o que eles têm aqui à disposição no SEST Senat, a unidade de Luiz Eduardo Magalhães. Se você tiver mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Agradecer, Bonfim, a vocês o papel da Rádio Cidade de levar essa informação, de levar essa proposta, né, de melhoria da nossa cidade, e dizer para todos vocês que nós do SEST Senat estamos aqui à disposição. Né? Quem tiver interesse pode nos procurar, pode entrar em contato com a gente, empresas ou um público de uma forma geral. Só reforçar, como a gente tinha dito, nós não temos fins lucrativos. Então, o que nós propomos são preços muito mais competitivos, cursos com valores bem abaixo do que são praticados aí, porque a proposta é justamente promover essa qualidade de vida, esse desenvolvimento profissional desses condutores. Muito bem, Leandro Teixeira, técnico de formação profissional do Senat de Luiz Eduardo Magalhães, falando com a gente aqui na programação da Rádio Cidade FM.